Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Eu estou aqui hoje com o nosso convidado mega, super especial, na verdade, dono do programa de hoje. Eu só venho fazer participação especial aqui, especial por minha conta ainda, né? Doutor Gilberto, bom dia. Bom dia, Bia, muito obrigado aí. Como vai? Excelente, graças a Deus, final de semana chegando. Nossa, semaninha canseira, né? Foi. Trash. E essa semana aí a gente comemorou, teve um dia aí, né? Pois é, essa semana foi especial. Anteontem, foi dia 26 de abril, Sim. teve o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão. Aham. Então é um dia onde a gente tenta aumentar, passar para a população e para os colegas também a importância do tratamento da hipertensão, porque é uma doença muito negligenciada. Depois eu vou falar dados aqui que são assustadores. É verdade. Esses dias que são, por exemplo, o dia que é... eu não falo comemorado, né? Porque não é comemorado, né? É o dia de alerta à hipertensão arterial. É feito algum trabalho de alerta, não só para os colegas de trabalho, mas para a população também ou não? Sim, porém o trabalho, Bia, é ainda muito pequeno. Uhum. É diferente, por exemplo, lógico que não desmerecendo o câncer de mama, mas Sim. só pra você ter uma ideia. Eu dou aula na universidade, né, na Universidade Federal de Goiás, e no primeiro dia de aula eu faço brincadeiras com ele. Olha, já alunos que já estão na metade do curso, né? Qual que é o dia, o mês de combate a mama, né? O outubro rosa. E o de próstata, novembro azul. E do coração, ninguém conhece. E da hipertensão, ninguém conhece. Não então, sabe, né? É negligenciado. Porque muita gente fala assim, tratar a hipertensão, qualquer um trata, é muito fácil, só ir lá e dar o remédio. Se for assim, por que a mortalidade está aumentando da hipertensão e das outras a gente está conseguindo ter uma estabilidade? É verdade. E assim, a gente fala assim, hipertensão, essa hipertensão é a famosa pressão alta, não é verdade? É isso, né? Justamente. Eu falo, todo mundo fala pressão alta, pressão alta. Engraçado que quem é cometido de pressão alta, ele tem várias decorrências, inclusive com outras doenças, não tem? Vou te mostrar alguns dados, só pra você ter uma noção. Hipertensão é a elevação da pressão, é elevação sustentada. Não é apenas, por exemplo, hoje você teve a qualidade de sono ruim, brigou com o marido, a pressão tá alta. Não é só um episódio isolado, é um conjunto. São vários. São vários. É a partir de 140 por 90, ou 14 por 9 que a gente fala, né? E a hipertensão, quase a metade dos infartos são causados pela hipertensão. 2/3 dos derrames, que é o AVC, é causado pela hipertensão. Impotência sexual tem o fator hipertensão. Insuficiência cardíaca é a segunda maior causa de hipertensão. Insuficiência cardíaca é a fraqueza do coração, que é o estágio final das doenças cardíacas. E uma série de outros fatores também, né? Nossa, mas então é preocupante. É alarmante. Você tem uma noção? Morrem por ano, de acordo com a última diretriz internacional de hipertensão, 10 milhões e meio de pessoas por ano vítimas da hipertensão. Multiplique isso por segundo. Gente, que é isso? Pessoas que morrem nesse tempinho que a gente conversou aqui agora. E a pessoa não dá valor nem atenção ao caso, né? É uma doença muitíssimo negligenciada, porque é uma doença que às vezes não provoca sintoma. Por exemplo, hoje eu tive que rapidinho ir na clínica para atender um paciente. Sim. E a pressão dele estava 20/12 e ele não sentia nada. Ele foi descobrir porque juntou os amigos. Vou medir a pressão do meu pai, do meu avô. E foi medir a dele, estava 20/12. E não sentia nada. Então, como que eu vou convencer, de repente, uma pessoa de 50 anos que não sente nada, nunca tomou remédio da vida, a partir de agora você tem que tomar esse remédio? É por resto da sua vida. Todo dia tem que tomar esse comprimido. É difícil convencê-lo a tomar. E é uma doença que o paciente... Não, eu comecei a tomar, minha pressão normalizou, eu não preciso mais. Abandona o tratamento. Doutor, mas 20 é muito alta, não é não? Olha, coisa até mais que simples, isso? Pra você ter uma ideia. Hoje é sexta. Na terça-feira, eu fui atender o paciente no hospital da Unimed. Chegou lá, a hora que eu vi era um paciente meu. Doutor, eu sou paciente. Realmente, ele tinha consultado comigo em início de outubro do ano passado. Eu dei os remédios da pressão dele, ele abandonou os remédios. Ele mora fora, ele mora em Bom Jesus. Sim. E abandonou os remédios, porque ele achou que não precisava. Teve um derrame, tava lá na cama. Olha, pra você ver, né? Gente, olha o cuidado que a gente tem. E o cuidado é com a gente mesmo, né? Nós que temos que olhar pra nós mesmos, não é verdade, doutor Gilberto? É difícil. E às vezes a gente conversando nos bastidores, né? A mesma sensação que você tem no seu trabalho...
Sim. De que às vezes você tá enxugando gelo, dá murro em ponta de faca. É a gente com a pressão alta, a hipertensão. O paciente abandona o tratamento. Às vezes agora a gente tem que ter a meia-culpa, a negligência médica, porque, tá, a pressão sua tomou um comprimido que tá dando 14/9, tá bom, você não sente nada, time que tá ganhando não se mexe. Não! Tem que cuidar, né? Pra você ter uma ideia, os estudos mostram que a partir de 11,5/7,5, se eu tenho um aumento de 2 pontos na pressão máxima, ou seja, a partir de 3,5, e 1,5 ponto na mínima, mais ou menos 13,5 por 8,5, eu tenho o dobro do risco de ter doenças do coração, como o derrame e infarto. Gente, é muito, muito grave. Então, a importância aí da gente fazer, né, um check-up anual, né? Ou então tá com esse acompanhamento, né, com cardiologista de 6 em 6 meses, tá verificando, Isso. Não é mesmo? É por isso que eu te pedi essa caridade da gente falar hoje sobre esse tema, porque é aquela sementinha que a gente tenta plantar, que não deveria ser só no dia 26 de abril, tem que ser todo dia, Tem que ser recorrente, assim, né? Como você come todo dia para ter força, você tem que tomar esse remédio ou fazer um tratamento que não envolve só remédio. Nós vamos falar mais diários, olha aí, gente, falou. Vou falar bom dia pra você não, você tá atrasada. Bom dia, cheguei pra esse assunto babado. Você conhece, né, Verônica? Porque todo mundo conhece alguém que tem pressão alta, né? E meus Nossa pacientes? Senhora! Tudo, né? Não, meus pacientes, a maioria. É por maioria. E aí eles não querem regular a pressão, não. Já quer lá fazer as extrações, fazer os procedimentos com anestésico sem regular a pressão. E tem que regular. Sim. Pra você Olha ter uma aí, ideia, 1 a cada 3 adultos tem pressão alta, tem hipertensão. 1 a Gente cada 3. do E céu. hoje, os novos, os jovens estão com pressão alta. Então. E são muitos. Mas ninguém se atenta a isso, como o doutor Não. Gilberto acabou de falar aqui, né? Ou acha que é normal, né? E acabou de falar isso agora. Falou que, né, acha que é extremamente normal, segue a vida, não toma um remédio, não se cuida. De repente, ele vai lá no hospital, tem alguém infartado. E os Não jovens é? são os piores, porque os jovens, eles acham que se eu tomar o remédio de pressão, eles têm uma mentalidade errada. Eles ouvem vizinho, mas não ouvem médico. Isso. O remédio vai te deixar broxa, então eu vou ficar impotente. Não, gente. Aí piorou a situação. Doutor Gilberto, só pra gente complementar, nós falamos aqui no início do programa, mas eu queria que você fizesse um ênfase aí de novo, pra falar pra mim o que é a hipertensão, o que é essa pressão alta, qual que é a causa dela, por que ela é tão recorrente assim? Então vamos lá. A hipertensão é uma elevação sustentada da pressão arterial, sustentada porque não é só um pique. Por exemplo, a Verônica hoje não teve um dia bem, Tô dormiu mal, tá estressada. estressada, a pressão aumentou. Ou vai lá, o paciente vai fazer o tratamento com ela, na hora aquela tensão, a pressão aumenta. Não, é uma Geralmente elevação. aumenta bastante. Isso, é uma elevação sustentada da pressão arterial em níveis maior ou igual a 14 EO/9. E é uma doença multicausal. Eu não sou hipertenso porque eu tive que fazer uma cirurgia, eu tomei soro, a pressão aumentou. Ou porque eu bati o carro, eu estressei. Não, é um conjunto de fatores. É o fator emocional, é a qualidade do sono, é a obesidade. Mais da metade da população está em excesso de peso. É o sedentarismo, é o histórico na família, é o envelhecimento, a alimentação muito inadequada. É esse conjunto de fatores. É uma doença multicausal ou multifatorial. Doutor, então assim, bom, se a gente for ver, então, a qualidade de vida das pessoas hoje, não tem nenhuma, né? Assim, falávamos aqui no intervalo, em off. Porque hoje a gente vive no estresse total, no corre-corre, inclusive as nossas crianças. Porque a gente coloca elas em inúmeras atividades, criança não tem tempo de brincar, não tem tempo pra nada, nós não temos tempo, porque a gente vive correndo pra lá e pra cá, não é verdade? Igual o táxi levando pra lá e pra cá. Então, isso aí tudo pode causar essa pressão alta. Pra você ter uma ideia, o brasileiro é um dos maiores consumidores de psicotrópicos do mundo. Remédio para ansiedade, estresse, depressão. Eu vi um estudo essa semana falando sobre isso. É absurdo, assim, a nossa população tá adoecendo, a saúde mental tá adoecendo, tá ruim. E isso aí é um dos grandes fatores desencadeadores da hipertensão. Então, os estudos mostram, é um tema que eu gosto de estudar, aqueles que têm uma religiosidade, uma espiritualidade mais avançada, frequentam um centro religioso pelo menos uma vez por semana, a prática de oração diária, a prática da gratidão, até mesmo gratidão pra você estar acordado, estar bem, ter um chuveiro quente para tomar banho num dia de frio, enfim, uma cama para
para dormir. Isso ajuda no tratamento da pressão. Coisas simples, a gente esquece, Bia, do essencial. É verdade. O essencial é agradecer a tudo que a gente tem. Opa, você teve um problema com seu filho? Caramba, isso é o de menos, ele tá com saúde, você tem condições de lidar com isso. Então, tudo isso a gente tem que passar a lidar. A gente tá naquele mundo tão no automático, né? Igual você falou. É automático, é verdade. E esquece dos essencial, que é o principal, né? Você sabe que ontem ainda falando, só um minuto, eu tava falando ainda com as amigas, assim, todo mundo muito estressado, as mulheres muito estressadas, assim, porque a sobrecarga tem vindo, assim, né? Em grande escala, é correria com filha, é correria com casa, com trabalho, com tudo, né? E a gente comentando ainda. Você sabe que a gente não para hoje pra ouvir uma música que a gente gosta. É isso. Não é verdade? Por quê? Porque se você tiver no carro... Eu mesmo adoro. Música é uma coisa que me relaxa, né? Ela me desestressa. Então eu ponho no carro ali, eu vou ouvindo. Mas hoje em dia você não tem tempo, porque a hora que você tá dentro do carro pra ouvir a música, você tá resolvendo alguma coisa no telefone. Não é mesmo? Agora vai ter que mudar isso. Não, viu? tem porque que mudar. Os novos radares aí vai estar detectando o telefone, viu? Tá falando sério? Parou no sinaleiro, tiver no telefone, vai ser multado. Beatriz Cruvinel, olha aí, viu? Mas então eu tenho que prezar isso para ter pelo menos uns 10 minutos de paz no dia, doutor? O ideal, até os estudos mostram, a última diretriz brasileira de hipertensão fala o tempo de você fazer o seu relaxamento. O tempo seu, esquece tela de computador, esquece celular. A vida tá tão corrida que você não tem paciência, de repente, de ouvir. Dá vontade de colocar ela na velocidade mais rápida. Isso! É só no 2. Não ouve de jeito nenhum. De WhatsApp? Nem no acesso, doutor. De jeito nenhum. No caso dos jovens, eu vejo que a pressão alta vem aumentando porque eles querem tudo no automático, tudo pra ontem. Então fica um nível de estresse muito grande. E também tem o caso dos energéticos, da bebida e dos anabolizantes, que faz adquirir essa hipertensão. E esse assunto legal dos anabolizantes, que é um assunto interessante, porque recentemente o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota desaconselhando, falando que não os médicos a prescreverem esses anabolizantes para uso para fins estéticos. Eu não tenho nada, minha testosterona no meu corpo tá legal, mas eu quero ficar musculoso e rápido. Projeto verão para o meio do ano, Araguaia. Então eu quero ficar musculoso e rápido. Aí eu não quero perder tempo na academia, eu vou tomar a bomba. E o anabolizante, ele deixa o corpo musculoso, mas deixa o coração musculoso. Coração musculoso é ruim, você vai ter que trabalhar, o coração tem que imprimir uma força maior para vencer aquele músculo que está hipertrofiado e aumenta a pressão também. É interessante a gente falar de pressão, assim, porque eu não sei quais são, você falou aqui pra mim, do seu paciente. Você foi atender um paciente, chegou lá, ele tava com a pressão quase 20, né? Isso. Tem algum sintoma de hipertensão que eu detecto? Por exemplo, eu tô aqui, às vezes nunca tive, mas nunca observei também de ficar medindo, porque a gente é assim, né? A maioria é uma coisa que você não se atenta. E a maioria das vezes, pelo menos eu vejo com os meus pacientes, ela é um pouco silenciosa. Ele falou aqui no primeiro momento. Os americanos apelidam a hipertensão como assassino silencioso. Porque a hipertensão é o seguinte, no máximo eu tenho uma dorzinha de cabeça, dor na nuca, aí você vai atribuir essa dor de cabeça ao sol, à enxaqueca, ao estresse, você dormiu mal, a nuca não tá legal. Às vezes a pessoa se negligencia porque ele não quer, de repente, até mesmo médicos. Então a pessoa tem a dor de cabeça, vai no médico, às vezes o médico, é raro, mas graças a Deus é raro, tem a dificuldade de ir lá e verificar a pressão. Um negócio simples, né? O diagnóstico é muito simples, você não precisa de dinheiro, você precisa de um aparelho de pressão calibrado e validado. Esse aparelho de pressão você compra na farmácia? Na farmácia por R$200, aparelho não, gente, você mesmo? Na sua casa. Olha aí. Eu já defendo o antigo, porque eu não gosto. Eu coloco meus alunos a aferir pressão com o manual. Mas muita gente não tem conhecimento, não né? Tem, Mas é muito barato. Mas a alteração dele é pequena, se ele tiver reguladinho, né? Com a pandemia, muitos estudos foram realizados com esses aparelhos que a gente fala semi-automático. Sim. Que você só coloca a abraçadeira no braço, aperta o botão. E ele vai, né? E ele faz a medida. Então ajuda, porque na pandemia a gente foi proibido sair, né? Para atender pacientes, só ir para o hospital. E o paciente estava com medo de ir para o hospital verificar a pressão, ficava em casa, abandonava o tratamento.
teve um aumento, pra você ter uma ideia, na pandemia em Rio Verde. Eu fiz um estudo, mostrei em 2019 as mortes por doença do coração e 2020 foi quando bloqueou tudo, né? Sim. Teve um aumento de 36% a mortes por doença do coração hospitalar, não, domiciliar. Mesmo? Porque a pessoa tava com pressão alta, tava infartando, tava com medo de ir pro hospital, porque a pandemia, todo dia, Rede Globo, hoje morreu 2 milhões, amanhã aquela sensacionalismo coisa, demais, né? É o povo enterrando o povo, gente no chão. É um absurdo aquilo lá. Fizeram um desserviço, desculpa É um desserviço. Não, por favor, desabafe. Aqui é pra desabafar mesmo contra a Rede Globo. Porque nós já estamos polêmicos mesmo, né? Vamos falar. Então, esse desserviço que a mídia fez com que a pessoa estivesse apavorada. Eu não vou de jeito nenhum. Aí juntava o medo, né? Com a não assistência. Aí o estresse. É verdade. De repente, será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Porque eu tô 3 meses sem trabalhar. Será que meu patrão vai mandar? Aí as contas não dá conta de pagar. A pessoa pira. É verdade. Aumenta a pressão e morre. Ô, doutor, você falou que pra mim dor de cabeça, que seria um dos sintomas. É um dos dor principais. na nuca? A gente fala Por que será? Porque a hipertensão, ela é capaz, principalmente, ela aumenta a pressão, causa, em alguns pacientes, até um certo alteração do lobo occipital. É a parte posterior da cabeça. Que lá tem, e isso causa uma dor nessa região da nuca. A gente fala nucalgia, ou mesmo dor de cabeça, em geral, que é holocraniana, dói toda a cabeça. E aí não dá uma tontura, um trem, não? Ou costuma dar? Por isso que os sintomas são muito subjetivos. Igual eu falei, hoje eu atendi esse paciente que estava com a pressão, não sentia nada. Muitos vão fazer aquele exame admissional, descobre hipertensão lá. Outros, campanhas que a gente leva os alunos pro shopping para fazer campanha de medir pressão. Verdade. Nas praças. E descobre brincando. A pessoa tá caminhando e mal ele sabe que fazer uma atividade física intensa com a pressão maior que 16/10, ele corre risco sério. Por exemplo, doutor, eu escuto muito. Os meus pacientes falam assim pra mim. Eu sempre pergunto, a gente tem uma anamnese lá antes de qualquer procedimento para ver o estado de saúde dele, se usa alguma medicação controlada e tudo mais, né? Aí o paciente fala para mim assim, não, mas a minha... Aí eu vou, por exemplo, cirurgia, eu sempre afiro a pressão, né? Aí o paciente tá 14/9. Aí ele fala pra mim assim, não, mas essa pressão minha, ela está normal. A minha sempre foi assim, não é? Não, sempre foi assim. É desse não, jeito. É assim, ó, eu tomo a medicação, mas o que a medicação consegue regular é isso. 14/9 tá normal, doutora. O que o senhor me fala sobre isso? Todas as sociedades brasileiras e internacionais de hipertensão recomendam que o nível de pressão arterial normal, principalmente para quem já é hipertenso, se ele tem um fator de risco alto, tem que ser menor que 13/8, mas não menor que 12/7. Vamos resumir. Entre 12 e 8 na máxima e 7 e 8 na mínima. Entre 12/7 e 13/8. Então aí seria um normal. O ideal seria esse. Só que a maioria fica estagnado no 14. Pelo menos os meus pacientes. Não sei, eles falam, não, é porque minha medicação só consegue regular isso. Não. Se a medicação não conseguiu reduzir a pressão a nível desejável, ou ele aumenta, ou tem que ir no médico primeiro. Ou aumenta a dose, ou troca um antipertensivo, ou acrescenta uma segunda droga. Mas do jeito que tá, o problema é isso, a doença é silenciosa. Então ele vai ter um problema, você pode ter certeza. Pode demorar, mas vai ter. Então, o problema é que não trata. É verdade. A gente vê também um grande número de idosos, eu falo que até a maioria com pressão alta. Não é verdade? Não é verdade? Fala, pacientes acima de 60 anos, aproximadamente entre 60% e 70% da população. A idade é o grande fator de risco. Então, é isso que eu queria te perguntar. Porque, assim, por exemplo, na minha casa, minha mãe e meu pai têm, né? E aí eu vejo, no geral, praticamente todos carregam a sacolinha do medicamento ali. Sim. Não é mesmo? É mais fácil você achar um idoso que não tem. É verdade. Geralmente é difícil regular essa mais medicação difícil. também, né? Hã? Essa medicação também é difícil regular ela. Por exemplo, o meu pai só tem uma medicação que dá certo. Ele já foi no médico, o médico já tentou mudar a medicação. Não adianta. Tem um medicamento específico para cada pessoa ou não? Ele é um geralzão? Porque assim, eu lembro que tinha um famoso aí que saiu do mercado que quase todo mundo usava ele. Isso é comum ou não? O tratamento da hipertensão, quando a gente vai dar o remédio, a gente tem que individualizar o tratamento. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a Verônica está no período fértil. Ela não fez laqueadura, não tem, mesmo usando contraceptivo, desenvolveu hipertensão. Eu tenho que dar um remédio para pressão para ela
que ela possa usar até mesmo quando engravidar. Então, é um remédio que não afeta. Não é o mesmo remédio que, de repente, eu vou usar. Eu sou hipertenso e eu vou usar. De repente, eu vou evitar remédios que vai me causar, existem raros, mas tem impotência sexual. Ou no idoso, eu não posso dar uma quantidade alta de um antihipertensivo, que é o diurético, ele pode fazer hipotensão e ter uma queda de pressão. Então, eu vou individualizar o tratamento. Então, não existe um geralzão para todo mundo. Cada ser é único, né? Agora, olha a coisa boa. A hipertensão, o tratamento da hipertensão, ela abrange toda a população. Se você chegar um vozinho que não tem nem onde morar, um morador de rua, não tem dinheiro para comprar, tem um remédio de graça para ele. É verdade? Tem um remédio que ele... Sim. Não, mas a Secretaria de Saúde é longe para pegar o morador. Não. As farmácias têm uma medicação como a losartana, né? Isso, existem as farmácias populares. Isso só vai precisar 2 vezes por ano só, a cada 6 meses, pegar uma receita para atualizar. Olha aí, gente. Olha pra você ver que o tratamento tá na porta da sua casa. Mas o pessoal, mesmo o tratamento de graça, eles abandonam o tratamento. Acha que não é necessário, né? Você falou aqui pra gente de um dos fatores de risco, aí das possíveis causas, que seria a idade, né? Principalmente mais comum após a terceira idade, após os 60 anos, né? A falta de atividade física também você comentou lá atrás, né? Fala um pouco pra mim dessas causas, doutor. E assim... O idoso, ele pode fazer atividade física independente do... Bom, atividade física que eu falo, assim, pelo menos uma caminhada, independente do que ele tenha. Não. A atividade física, vamos só separar, em terminologia. Sim. Existe atividade física, que é uma movimentação do corpo, que você vai fazer, de repente, o serviço doméstico, atividade na sua profissão, subir, descer a escada. E o exercício físico, que é uma atividade física mais bem estruturada. Não, eu vou reservar, fazer todo dia, 3 vezes por semana atividade. Que seja. O exercício físico, ele consegue reduzir em até mesmo 50% a morte por doenças cardiovasculares e uma redução de até 13 milímetros de mercúrio da pressão arterial. Então, o exercício físico é de extrema relevância no tratamento da hipertensão arterial. E não só atividade física, mas falando mais um pouquinho sobre ela, qual atividade? A que te dá mais prazer. Por exemplo, a Silvinha gosta de nadar, às vezes você gosta de uma academia, você prefere uma bike, às vezes o Emanuel gosta de correr, enfim, a que te dá prazer, que aí você vai mais por prazer e menos por obrigação. Sim. Eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu faço todo dia. Eu chego do trabalho de 12 horas, eu chego em casa às 7 da noite cansado, eu queria tanto deitar, descansar, né? Um filme. Eu faço atividade física todo santo dia, com a força do ódio. Hoje foi na força do ódio. É verdade. Por quê? Principalmente o idoso. O idoso, à medida que você vai envelhecendo, ele perde massa muscular. Então, é natural. Então, se você perder muita massa muscular, os estudos mostram, se você vai perdendo essa força muscular, você tem redução da qualidade de vida e da expectativa média de vida. Agora, vamos falar em outro fator de risco que tem a ver com massa muscular, o obeso. Mais da metade da população está acima do peso. É verdade. Na época que eu fiz meu mestrado e doutorado, a gente tratava crianças de 8 anos com hipertensão. Mas ela era tão obesa que ela não conseguia andar, andava de lado, assim. Que igual pinguim, isso? Sabe? Aí os pais falam, doutor, eu não sei mais o que eu faço com essa criança, ela só come. Ué, mas ela vai comer o que você dá pra ela. É, porque o que você tem em casa é que ela vai estar ingerindo, não é verdade? Então, os pais, eles têm dificuldade porque não adianta, você mora em 4 pessoas na sua casa. De repente, o seu marido tem que fazer uma atividade física ou tem que fazer uma dieta. Não adianta só fazer um prato para ele. Você tem que fazer para todos, né? Todo mundo tem que englobar. É a mesma coisa, só você quer parar de fumar e os outros 3 que moram na casa fumam. Não tem como. Não vai conseguir, né? Então tem que estar todo mundo. É difícil, mas se você tiver disciplina, você consegue. É verdade, gente. Tabagismo também eu vi que é um fator, doutor. Nossa senhora, tá entre os 5, né? O tabagismo, o etilismo, nós vamos depois falar sobre isso, a obesidade, o sedentarismo, a qualidade do sono, a diabetes. O tabagismo, ele inflama as artérias. Se ele inflama as artérias, a artéria fica mais vulnerável. E o endotélio, que é uma película que reveste a camada interna dos grandes vasos,
ele inflamado, ele dificulta inteira a elasticidade, ele fica mais endurecido. Sim. A artéria dura aumenta a pressão. Olha aí. Eu quero te perguntar um negócio assim, às vezes nem seja relativo. Eu posso ter uma pressão alta um dia ou outro por causa de um estresse e não significa que aquilo ali vai dar continuidade ou não? Pode sim. Então? Então, sim, para você ter um diagnóstico de hipertensão, são várias medidas bem feitas, com o aparelho calibrado, você tem que estar de bexiga vazia, não pode ter feito esforço físico. O ideal é estar pelo menos 5 minutos em repouso. Na hora de fazer, não pode ter as pernas cruzadas, as pernas encostadas no chão, em silêncio, não movimentar. Tem toda uma técnica para fazer a verificação da pressão arterial. Mas pode, por exemplo, várias vezes eu fui medir, minha pressão estava alta, mas você vai fazer um conjunto de medidas, mostra que é apenas uma. Então, se você for verificar 10 vezes a medida, dá 2 vezes 15 por 10, e as outras 11 por 7, você vai ver que a sua média de pressão ela tá boa. Ah, então sim. Porque lá em casa tem um rapaz preocupado. Ele fica com o aparelhinho no braço, doutor, porque o medo de morrer, que eu nunca vi daquele jeito, sabe? Ele até sugeriu, falou, acho que é melhor você morrer primeiro e eu depois. Olha pra você ver o egoísmo, né? Acho que o aparelhinho lá em casa tá até fundindo, viu? Porque, nossa, sem parar. Doutor, fala pra mim, existe hipertensão secundária? Tem. É diferente, não é diferente? A hipertensão secundária é mais comum nas extremidades. Abaixo de 30 anos, acima de 50, 55 anos. O início. Então, o diagnóstico da hipertensão. Sim. Às vezes, por exemplo, você pode pegar um jovem de 20 anos que é hipertenso porque ele, de repente, desenvolveu um problema no rim. Ou ele é hipertenso porque teve uma doença congênita, ele nasceu com um problema no coração. A gente fala coarctação da aorta. A aorta, que é a maior artéria do coração, ela causa um estreitamento, depois alonga, ela pode causar a hipertensão. Ou até mesmo um câncer benigno na glândula suprarrenal. Uma glândula fica acima do rim, que ela libera hormônios também. E ele tem um câncer que tem alta produção de uma substância que aumenta a pressão. Então pode causar. Mas também tem hipertensão pelo uso de drogas, anabolizantes. Não acredito. Pelo anticoncepcional. Não, pelo amor de Deus, não estou pedindo para não tomar anticoncepcional. Então, se chegou uma jovem com hipertensão, se ela toma anticoncepcional, eu sempre tenho o hábito de Vamos fazer uma pedir investigação. para ir no ginecologista depois que você descartou tudo. Sim. Olha, vê se de repente pode trocar o anticoncepcional por um mais fraco ou uma dosagem menor dos hormônios. Às vezes dá certo. Doutor Gilberto, tem muita coisa para falar, mas vamos fazer uma conclusão aqui dessas complicações, dessa prevenção, né? Das possíveis complicações para frente que você pode ter, dos cuidados e do diagnóstico. Vamos pintar um cenário para ver se facilita e alerta a população. Sim. Eu já falei no início, morrem 10 milhões e meio de pessoas por ano vítimas da hipertensão. Então pinta o cenário, vamos lá. Vamos pegar minha filha. Vamos pegar minha filha. Vamos lá, minha filha estudou a vida inteira, resolveu fazer faculdade. Aí fez administração ou fez engenharia, enfim. No auge da carreira dela, ela tá lá nos seus 35, 40 anos, conseguiu uma posição, virou CEO de um negócio. Aquele estresse, aquela vida que a gente falou no automático, ela desenvolve hipertensão. Eu não tenho tempo de tratar que tá corrido, depois eu resolvo isso. Ela faz um derrame. Porque ela não tratou a hipertensão dela. Nova, e o derrame inutilizou a metade do corpo dela. Acabou a vida dela. Então você imagina a cabeça de um provedor de família que no auge da carreira, dos seus 40 e poucos anos, com filho recém-nascido, a esposa também bonitona, top, o cara entrevou na cama, ele não fica doido? Lógico. Por causa de uma porcaria, desculpa o termo, que ele devia ter perdido, se dedicado um tempo à qualidade de vida dele. É verdade. 1 hora por dia, gente, meia hora que seja. Ou se ele tivesse pelo menos ido numa consulta, né? Isso. Então, a hipertensão é fácil de tratar. Então, vamos resumir. Você tem que ter qualidade de vida, atividade física, o ideal, diária, a que você tiver prazer. A alimentação, você pode comer de tudo, mas equilibrado, aquela balança entre calórico, não. A qualidade do sono, o controle do colesterol, do açúcar no sangue, da diabetes, o fator familiar. Se eu tenho herança genética,
eu vou tentar viver controlar o meu peso, fazer atividade. Tudo isso tem que ser feito. Se você fizer isso bem feito, a chance de você desenvolver hipertensão cai em 80%. Nossa, então é quase mínima, né? Você só tem que ter disciplina. Se tiver disciplina, resolve sua vida. Olha aí, gente, falo isso. Eu vou levar o senhor lá pra casa, porque eu falo isso pros meus meninos todo dia. Disciplina, disciplina, você tem que ter disciplina. E é em tudo da vida, né, doutor? Em tudo. Não é só nos estudos, não é só no trabalho, é na vida também, né? Então, olha aí, gente, falou o doutor Gilberto, a gente falou um pouco sobre hipertensão aqui. Assunto super interessante que a gente precisa voltar a falar para alertar a população e até mesmo pra gente prevenir aqui. Doutor, uma última perguntinha rapidinha. Qual que seria a periodicidade de uma pessoa ir a um cardiologista? Se a pessoa, teoricamente, vamos pegar o seu filho seu que é saudável, não tem nada. Uma vezinha por ano, ele vai lá no cardio, ele avalia, se tiver algum problema, às vezes ele vai pedir. Então, eu vou ter que individualizar. Tem pacientes que eu tenho que atender a cada 3 meses. Sim. Tem outros semestrais, tem outros anuais, tem outros que eu posso pedir a cada 2, 3 anos. É muito individualizado. Mas um idoso, 60 anos, seria bom? No mínimo uma vez por ano. No mínimo, então. No mínimo. E medir a pressão, a diretriz falou uma vez por ano, mas eu acho que tem que ser pelo menos, no mínimo 2 vezes por ano ele tem que medir a pressão. Qualquer pessoa. Entendi. Fazer igual você fez, comprou um aparelho de pressão, é mais prático. Se eu tô em casa, eu vou verificar a pressão. Olha aí, gente, falou o doutor Gilberto, cardiologista na cidade de Rio Verde. A gente falou um pouco hoje sobre hipertensão, assunto maravilhoso. Vocês fiquem ligadinhos aí, que tem muito mais nessas sextas-feiras aí pra vocês. Sexta-feira que vem vai ter um assunto super interessante, não é verdade, doutor Gilberto? Nós vamos falar sobre gordura no sangue, colesterol. Tá matando, né? Tá batendo a cara de vocês aí todo dia, né? Tô sabendo, né, doutora Verônica? Aqui os rala tá sendo dia de segunda, doutora Edlamar, e dia de sexta, doutor Gilberto. Pra compensar, né? Primeiro e último dia aí, da semana. Então, galera, não se esqueça, sexta-feira que vem também o programa será ótimo. Doutor, um abraço pra você e até mais. Tchau, tchau. Excelente final de semana. Abraço, galera.